esclarecer, a gente começa... É verdade. Bem, meus irmãos, está chegando o nosso horário, né? Chegando o nosso horário, hoje nós estamos aqui, dia 23 de fevereiro de 2023, e estamos nos preparando para a nossa palestra pública. A nossa palestra pública de todas as quintas-feiras, às 18h40. E quinta-feira é o dia que nós estudamos o Evangelho. E hoje quem vai estudar conosco, quem vai trazer as suas reflexões, é a nossa irmã Carmen Matos. E o estudo de hoje, né, como eu falei anteriormente, é do Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E a Carmen vai conversar conosco sobre o item 8, instruções dos espíritos, os falsos profetas. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer uma leitura desse livro, Ânimo, um livro que eu gosto muito, de Lorival Lopes. E a passagem que foi aberta para a noite de hoje tem por título Reação Positiva. E o Lorival diz assim: reage. Se sentes o repuxo para baixo, força para cima. Se te aparecem as ideias tristes, emprega a alegria. Se não te consideram, perdoa. Se a saúde física não está boa, lembra que tens a espiritual. Se sofres no lar, emprega paciência e compreende. Se te falece a fé, qual outro remédio senão Deus? Se o que queres não é para agora, agradece os favores do tempo. Se pela frente vês embaraço, limpa teus olhos, porque acima de tudo estás protegido por Deus e podes transformar o que te oprime em ajuda e força para o progresso. Valoriza-te. Se até o charco produz flores, quanto mais tu e és centelha divina. Tudo é um bem para os que sabem ser felizes. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a espiritualidade amiga, rogando ao Senhor que nos ampare, que nos fortaleça, e tenha misericórdia de cada um de nós, que todos nós possamos, Senhor, com a tua ajuda, com a ajuda do Mestre Divino, com a ajuda dos amigos espirituais, esses companheiros que estão sempre a nos fortalecer, nos amparar, que nós possamos seguir em frente, cada um realizando a sua tarefa com muito amor, com muita responsabilidade, para que assim possamos crescer, evoluir e nos tornarmos trabalhadores bem preparados para auxiliar nesse mestre que tanto necessita de auxílio, porque são muitos aqueles que sofrem. E falando em sofredores, Senhor, nesse momento, quero te pedir, por acréscimo de misericórdia, que estenda o seu olhar abençoado e divino sobre esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento. E nesse momento, aqueles que sofreram devido às chuvas no litoral norte de São Paulo, essa chuva que caiu sobre essa população na madrugada de domingo, e muitos nossos irmãos perderam as vidas nesse desastre, que foi uma catástrofe, uma chuva terrível. Então, te pedimos, ó Pai, que abençoe esses irmãos, que muitos estão retornando à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, esclarecidos, consolados em suas dores. Mas também te pedimos, Pai, pelos parentes desses irmãos que estão aqui, ainda reencarnados, que sobreviveram a essas chuvas, mas que estão sofrendo porque sentem falta dos seus entes queridos, porque perderam tudo, suas casas, seus bens, que são tão importantes para que a gente possa continuar sobrevivendo nesse planeta. Que esses irmãos possam receber o amparo da espiritualidade amiga, o abraço fraterno do Mestre Jesus, e que eles possam se encher de forças, estejam no plano espiritual, no plano físico,
para continuar a sua jornada, como também sempre pedimos, né, pelos nossos irmãos que sofreram também com aquele desastre na Turquia e na Síria. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, sabendo que o Senhor não desampara nenhum de seus filhos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, hoje a nossa irmã Carmen Matos vai fazer o estudo para nós. Carmen tem até 19h30 para fazer suas considerações. Se precisar de mais um pouquinho, Carmen, fica à vontade, tá? E o tema é esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos, item 8, os falsos profetas. Carmen, a palavra está com você. Então, é muito prazer tê-los aqui conosco, novamente, dando continuidade para mais um estudo. E é só gratidão mesmo, né? Estudar o Evangelho, mergulhar um pouquinho no Evangelho, trazer à tona essa essência, essas luzes divinas que o Evangelho nos traz. Então, é só gratidão que temos. E é importante que a gente fale e lembre, né, quando a Rose falou de tantos irmãos necessitados na Síria, na Turquia, aqui no Brasil, né, no litoral de São Paulo, e também as guerras, quantos irmãos nossos passando pedaço difícil, momentos difíceis, e nós estamos aqui em segurança. Então, a única coisa que a gente precisa fazer realmente é elevar nosso pensamento, pedir ao alto a proteção desses companheiros que estão passando por momentos muito difíceis, de muita dor, de muito sofrimento físico, de muito sofrimento mental, psicológico, tantas crianças, tantos idosos. Então, é muito sofrimento, né? Então, a gente precisa fazer essa prece, a única coisa que a gente pode fazer é fazer essa prece e pedir o amparo, pedir fortalecimento para esses nossos irmãos. E o Evangelho nos traz o tempo todo esse nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o nosso próximo, né? Então, que a gente possa ter essa certeza de que faz parte dessa nossa caminhada olhar por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Porque nós podemos passar, ou já passamos algum momento desse sentido, né? Então, o Evangelho é uma bênção para todos nós. E quantas vezes mergulharmos nos seus ensinos, nos ensinos do Mestre, só teremos a ganhar, só nos fortaleceremos para a nossa jornada evolutiva. E esse nosso estudo de hoje, como falou a Rose, é do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a gente vai ler o trechinho, a gente vai lendo o trecho desse item 8 e fazendo comentário, lendo mais um trecho, fazendo comentário, trazendo referência das obras subsidiárias para fortalecimento, porque as instruções dos espíritos são mais um fortalecimento do capítulo. Kardec coloca como, vamos dizer, vamos mastigar mais esse ensino para que todo mundo possa compreender. Então, ele traz esses espíritos amigos para fortalecer cada vez mais, para nos trazer, para a gente não ficar com dúvida, trazer de uma outra forma, explicar de uma outra forma. É que nem na escola, quando a gente vai ensinar para uma criança, a gente ensina do jeito, a criança não aprende, a gente ensina do outro jeito, ela ainda não aprendeu, a gente usa uma outra técnica. E assim, esse evangelho é todo arrumado dessa forma. Então, Kardec traz mais professores para poder nos ajudar. E é essa nossa missão aqui nas instruções dos espíritos. E o espírito Luiz, em Bordeaux, 1861, ele começa o item 8 assim: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto
numerosos serão os falsos profetas. Aqui a gente já para um bocadinho aqui. Quando alguém disser para a gente, olha, o Cristo está aqui, que exclusivismo é esse? Tende-vos em guarda quando ele fala, presta atenção, não vai ficar acreditando em qualquer um. Ele está nos trazendo nesse contexto, mas na nossa vida, o quanto nós nos envolvemos com pessoas que querem nos ludibriar, nos enganar, procurando até muitas vezes nos aproveitar da nossa inocência. E aqui ele está sendo muito enérgico conosco. Não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos, olha o que ele está dizendo, numerosos serão os falsos profetas. Quando ele falou isso aqui, ele falou no século XIX. Será que ainda tem muito falso profeta? É lógico que sim. Está dizendo numerosos, não é assim, alguns falsos profetas, não. Numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Aí ele está dando já subsídios para que a gente esteja alerta. Não vedes os seus múltiplos redentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Aqui ele está dando a chave desse capítulo. Conhece-se a árvore pelo fruto. O que é a árvore? A árvore somos nós. Quem são os frutos? O nosso comportamento, as nossas obras, a nossa fala, as nossas atitudes. Então, a chave de todo esse capítulo 21 é os nossos frutos, essa árvore que somos nós. E aqui, lembrando, né, quando ele fala, numerosos serão os falsos profetas, vamos lá no Livro dos Espíritos e lembrar da escala espírita de Kardec, quando ele nos coloca as 3 ordens que nós sabemos de cor, mas vale a pena a gente relembrar. A primeira ordem, os espíritos puros, a segunda ordem, os bons espíritos, e a terceira ordem, espíritos imperfeitos, que somos nós ainda. E lembrando as características, predomínio da matéria sobre o espírito. Essa é a nossa realidade, né? Essa vontade, essa ânsia de ter, de poder, de ter as coisas, de dominar as pessoas, de ter o privilégio da vaidade, né? De ser o ícone, de aparecer para todos. Aí ele continua aqui, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ignorância, a gente vai ticar, porque, olha, não cabe a nós, não. Nós que estudamos, nós que lemos o Evangelho, nós que nos esforçamos para poder compreender, isso está fora. Então, o nosso compromisso é maior, porque ignorância não faz mais parte da gente, não. E ele continua, tem intuição de Deus, também está fora da gente. Nós não temos intuição, nós temos a certeza, mas não compreende, como fala Kardec. Nós não, nós já compreendemos. O nosso compromisso é maior. Quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Lembra disso? Nem todos, como fala Kardec, são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Kardec continua, uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente o fato de não fazerem o bem já denotam a sua inferioridade. Essa parte aqui eu acho uma parte interessante para a gente relembrar, e a gente vai no Livro dos Espíritos, ainda na questão 642, quando Kardec pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos respondem, assim como falou aqui Kardec na questão 101. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, pessoal,
Nada de ficar na maciota, nada de ficar na tranquilidade, na ociosidade. Se nós não praticarmos o bem, aquele bem que nós não fizemos se tornará um mal, porque aquela pessoa deixou de receber o recurso, deixou de receber a palavra, a pessoa deixou de receber, por exemplo, ambulâncias, merenda escolar, enfim, tudo isso vai para a nossa conta. Ah, mas eu fiquei quietinha, não fiz o mal. Sim, mas a sua atitude de não fazer o bem, você acabou acarretando o mal. Então, essa é a nossa realidade. Quando o Espírito Luiz coloca que numerosos serão os falsos profetas, a gente precisa não olhar para fora, mas olhar para dentro. Qual é a minha obra? Qual é a minha atitude no momento que eu não participo de uma ação social, que eu não participo de um estudo, por exemplo, né? Para poder aprimorar? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? E aí, quando ele fala aqui, que eu gosto dessa questão daqui, da questão 909, Kardec pergunta: poderia sempre, olha só o que ele coloca, sempre, advérbio de intensidade, sempre, o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente. Se advérbio de modo, frequentemente quer dizer quase sempre, fazendo esforços muito, olha a intensidade de novo, muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, quando a gente lê essa questão daqui, essa questão para mim é uma questão muito séria. Ele diz para a gente que é só um pouquinho de esforço, não é muito esforço. Como ele fala, é insignificante, é muito insignificante. Então, a nossa responsabilidade, né, nesse estudo de hoje, que nos fala dos falsos profetas, muitas vezes a gente tem que olhar, muitas vezes não, a gente tem que olhar para a gente. O que eu estou passando para as pessoas? Que obra eu estou, que obra eu estou realizando? Né? Que fruto eu estou distribuindo, produzindo? É fruto de maledicência? É fruto de orgulho, de vaidade? Ou é um fruto de compreensão, um fruto de amor, um fruto de compaixão? Então, a gente precisa estudar muito de que forma que eu estou agindo. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho não é para a gente catequizar o outro. Tem uma história que eu gosto muito, é uma história que conta muito em palestra espírita, de um rapaz que gostaria muito de conhecer o Evangelho. E ele se dizia uma pessoa com muita dificuldade de aprender. Então ele ficava, puxa vida, as pessoas saem dos estudos, né, das casas, tão satisfeitas porque estudaram o Evangelho, e eu não consigo, porque eu tenho problema de memória, eu não consigo. Bom, eu vou procurar alguém para ver se alguém pode me ajudar. Aí ele foi, procurou uma pessoa e disse: olha, eu preciso aprender esse evangelho, mas eu preciso de um resumo, eu preciso de uma síntese. O tempo dessa síntese tem que ser o tempo que eu aguento ficar com um pé só de pé. Então, mais ou menos uns 15 minutos. Aí a primeira pessoa diz: ah, não, impossível. Impossível resumir esse evangelho num tempo de 10, 15 minutos. Não dá, meu filho, você vai me desculpar, você tem que fazer um esforço. E aí ele foi para uma outra pessoa, a outra pessoa pensou, olha, quem sabe, durante uma semana, disse, não, eu não consigo gravar nada. Então, meu filho, você vai me desculpar, mas eu não consigo resolver esse seu problema. Aí ele foi numa outra pessoa, um estudioso também do Evangelho. Aí ele pensou e ele disse assim: tenho a solução para o seu problema, eu resolvo já já. Pode ficar de um pé só aí, não vai demorar muito, só uma palavra só. Uma palavra só? Sim. Aí ele disse: ame, ame. O Evangelho é amor. Pronto. E é verdade. O Evangelho é amor. Então, amar ao próximo como a si mesmo. E aí resolveu o problema da criatura.
Ele entendeu o evangelho com uma palavra só, que é o amor. Aí a gente volta aqui novamente aqui no item 8, e a gente parou aqui. Conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, diz o Espírito de Luís, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, diz o Espírito Luís, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, é claro, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliam os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então, nesse contexto, né, nesses dois parágrafos, ele nos traz a necessidade de nos esforçarmos para que possamos ser boas árvores, que possamos produzir frutos benéficos, frutos que venham a ajudar o outro, e assim como nós mesmos, né? E aí tem um texto aqui do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no item, no capítulo A Conquista de Si Mesmo, e ele nos fala assim, a Joana nos fala assim: o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem como se fossem o crescimento espontâneo da essência divina, de que é constituído o espírito. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse e das realizações de cada um. Então, são esses frutos, né? Esse discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, como é que a gente vai saber, né? Será que a gente sabe realmente se a gente está fazendo bem ou mal? Se a gente está fazendo mais mal do que bem? E aí a gente tem aquela frase do Cristo que é emblemática: fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Pronto, não precisa mais. Se você trata os outros com indiferença, se você trata os outros sendo maledicente, se você trata os outros assim, meia boca, como se diz, sem fazer totalmente o bem, é assim que você quer que faça com você? É simples. Nós vamos saber exatamente a qualidade do adiantamento em que nós estamos. É simples. Faça ao próximo aquilo que você quer que faça com você mesmo. Então, muitas vezes a gente acha que é uma coisa mirabolante e é simples. É só nós analisarmos. E aí a gente lembra da questão 919, se não me engano, né? Que Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. E aí faz uma varredura daquilo que você fez. Às vezes, eu fico pensando, de noite para mim não é uma boa hora, que eu durmo logo. Eu acho que a gente tem que fazer durante o dia, sabe? Durante o meio-dia, aí você faz uma análise do que passou durante a manhã, depois na tarde, e à noite, se você não dormir, você faz novamente. Então, esse hábito de buscar de que forma você tratou, que fruto você ofereceu para o próximo, de que maneira você lidou com o próximo, de que forma, que muitas vezes a gente vai fazer uma caridade, né? E a gente já está julgando. Puxa, essa pessoa está toda hora aí sentada vendo um balo, será que ela não podia levantar, fazer outras coisas? A gente já está criticando, a gente já está analisando, a gente já está maledicente. Então, esse cuidado que a gente precisa ter é um cuidado que nos fortalece o espírito, que nos traz esse entendimento de como estamos lidando com isso, em que grau
Qual é a qualidade da nossa elevação, né? Do nosso adiantamento moral? Como é que a gente faz essa medição? Como é que é essa régua? Certamente é aquilo que gostaria que fizesse comigo. Então, se eu julgo o outro, se eu fico comparando, é dessa forma que eu quero que me tratem também. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nesse momento de consciência, não somos ignorantes mais. Não adianta, a gente não está mais nessa vibe, como se diz assim. A gente já está numa caminhada ascendente, sim, porque já temos o conhecimento, o compromisso é muito maior para nós, então a responsabilidade se torna gigante. Nesse livro aqui, que eu gosto muito também, Renovando Atitudes, o título é Aparências. E Francisco do Espírito Santo Neto, através da sua psicografia, Hamed nos traz esse pequeno trecho. Máscaras fazem parte da nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Olha o que ele fala para a gente. Exatamente, não somos totalmente maus, nem totalmente bons. Não dá para a gente ficar no morno, não dá. Né? Lembra da pergunta? 642, cumpre fazer o bem sempre. Né? E ele continua aqui. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Todo mundo, no fundo, sabe como é. Nós sabemos. E ele fala para a gente assim: não podemos fugir de nossas lutas internas, o nosso íntimo. Nós nos conhecemos, mas, como ele fala aqui, a gente quer botar uma capa, uma máscara, para a gente parecer uma pessoa generosa, uma pessoa boazinha, uma pessoa elevada. Então, a gente precisa fazer esse mergulho e fazer as transformações, que muitas vezes a gente funciona, a nossa vaidade, a gente funciona pelo elogio. Se as pessoas não elogiam, a gente fica, desmotivado. Então, a gente tem que entender qual é esse mecanismo da nossa elevação moral. Qual é a qualidade? Como é que nós estamos nesse patamar de evolução moral? E ele continua aqui numa frase muito importante. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando comportamentos de perfeição apressada. Ninguém evolui a galope. Ninguém. Perfeição apressada não existe. Então, nós sabemos que a evolução é lenta. Assim como o Espírito disse para a gente aqui, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Nós estamos nessa. Nós estamos nessa. Então, nada de, como ele fala, o Hamed, perfeição apressada. Não é dessa forma. É devagar, lentamente, para que possamos realmente aproveitar todos esses momentos. Estamos aqui em segurança, com esses espíritos amigos nos envolvendo, e esses professores dessas obras tão importantes que nos elevam o nosso pensamento, e nós precisamos elevar as nossas atitudes. Essa é a ideia desse texto, essa árvore que somos nós. E aqui o Espírito Luís, continuando no texto, ele diz assim: desconfiai, porém, das palavras melífluas, das palavras doces. De novo ele fala: desconfiai dos escribas, dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Ele fala 3 vezes o desconfiai. Ele está nos alertando. Presta atenção. E aí eu me lembro de um vídeo que apareceu
nas redes sociais, que era uma moça que estava com a sua filha, e de repente chega uma pessoa, parecia um muçulmano, ou alguma pessoa que estava assim vestida com algumas vestes assim, e aí a moça, sabe, se afasta, segura a menina, afasta desse rapaz que estava passando do lado contrário dela. E aí ela ficou até desconfiada, olhando para trás para ver se ele estava seguindo alguma coisa, e daí veio um outro rapaz, muito bem vestido, com uma maleta, sabe, um homem de terno, muito bem penteado. E aí ela olhou para aquele homem, nossa, que admirada, né? Aí o homem assaltou ela, levou a bolsa dela. Ela estava muito bem vestida. E aí foi aquele corre-corre, e o rapaz estava até querendo segurar a menina, mas ela conseguiu. E aí quem é que veio salvar ela? Esse rapaz, que ela tinha olhado de jeito assim torto, veio salvar e acabou trazendo a bolsa dela, e o rapaz acabou sendo preso. Porque a gente, ainda materialista que somos, a gente gosta da coisa arrumadinha, que aparenta alguma coisa mais séria, alguma coisa assim que imponente. Então a gente se vislumbra com o belo, a gente se vislumbra com as palavras bonitas. É isso que ele está falando aqui. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade, os pseudo-sábios, tá cheio daqueles que se acham com o dom da palavra, com o dom da verdade. Vamos lembrar daquele caso aí, em 1970, do Jim Jones, todo mundo lembra disso, né? Todo mundo é novinho aqui, né? Todo mundo se lembra de 1978, esse líder da seita Templo dos Povos, famoso, né? Ele conseguiu agregar uma quantidade muito grande, ele foi parar na Guiana inglesa, em Georgetown, né? A capital dessa Guiana, e eram muitas pessoas, e acabou no suicídio coletivo, porque uma pessoa parece que conseguiu fugir, eu não estou me lembrando bem como é que é a história, eu só sei que eu acho que 2 pessoas conseguiram fugir. Como é que pode? Numa coisa tão boa, as pessoas têm que ficar prisioneiras, né? Então, essas pessoas conseguiram fugir, e aí chamou a atenção das autoridades, e parece que um senador com mais 4 pessoas foram lá e foram assassinados, e chamou a atenção. E aí, o que ele fez? Ele já tinha combinado, né? As pessoas achavam ele era o máximo, ele era um semideus, estava trazendo a paz, né? Estava trazendo as coisas mais belas que o mundo poderia dar. Então, ele já tinha combinado com as pessoas, e eles tomaram a cicuta e foram mortos quase 1.000 pessoas. É isso que ele está falando aqui. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade, os pseudo-sábios. E a gente sabe daí, a história tem um monte de pseudo-sábios médicos, professores, engenheiros, pedreiros, cozinheiros, enfermeiros. A gente sabe que tem muita gente que se acha com o dom da verdade e tentam ludibriar as pessoas, enganar as pessoas a título de posse, a título de dinheiro. A gente sabe que tem um monte disso. Tem espiritualistas já presos aí, que muitas coisas foram descobertas. Então, a gente sabe que isso faz parte, como o Espírito Luiz nos fala, numerosos serão os falsos profetas. Então, isso faz parte dessa nossa vida como espíritos imperfeitos. Então, como ele fala aqui várias vezes, desconfiai, desconfiai. Então, não, ele continua aqui, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos
que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga, ou seja, que dê continuidade por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, como ele diz aqui, quando você tem um resquício de orgulho, já não serve mais. Fugir, como ele diz, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Olha essa frase que ele está dizendo. Cada criatura traz na fronte, ou seja, está na cara, está na palavra, está na atitude, está nas obras, né? O cunho da sua grandeza ou inferioridade. Mas muitas vezes a gente gosta de ser enganado, né? Muitas vezes a gente cria uma fantasia, cria uma ilusão. Quantas moças a gente vê no mundo? Quantas moças têm a ilusão de um casamento maravilhoso, se associam a rapazes e certamente, em algum momento, foram violentos, tiveram uma palavra mais não tão boa. Então, nessa ilusão de querer alguma coisa melhor, acabam se associando e dá o que dá, que a gente tem visto aí. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Eu digo assim, nós que temos filhos, que temos netos, né? A gente tem que ajudá-los, porque realmente, muitas vezes, a falta de educação, a gente sabe, a falta de uma evangelização, de conhecer Jesus, certamente isso faz falta. Então, a gente vê que nós estamos num momento desse mundo perverso mesmo. Como ele fala aqui, numerosos serão os falsos profetas. Então, é gente pra caramba, querendo enganar, querendo se aproveitar. A gente não cansa de receber em WhatsApp, gente, olha, mãe, troquei de telefone, me liga. Nossa, já recebi isso dos meus filhos, não sei quantas vezes. Gente querendo enganar, se aproveitar da inocência. E aí ele continua aqui. Ele continua aqui. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem desculpas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Porque, quando ele fala aqui sem, é tergiversações, eu já traduzi aqui, que é uma palavra complicadinha. Sem desculpa. Quantas vezes a gente para fazer alguma coisa boa, não, hoje está chovendo, nossa, está um calorão, sair para fazer alguma coisa hoje não dá. Pelo amor de Deus. Aí a gente acha desculpa, aí a gente cria alguma outra coisa, aí diz que está muito cansada, e a gente vive cheio de desculpas, cheio de... E aí nós não estamos deixando de fazer o bem, estamos fazendo o mal, como nos diz os espíritos aqui. Então, esse cuidado que nós precisamos ter com as nossas atitudes, as nossas obras. E aí ele continua aqui. Ide, olha que ide sempre, sem temor, vamos embora. Afastai cuidadosamente tudo que possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, porque nós não somos moradores daqui. Vamos lembrar disso? Nós estamos aqui a trabalho, não somos moradores daqui. E ele fala, viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Então, ele nos traz aqui um alento que nós vamos passar por esse momento difícil desse planeta, dessas dores da provação, se realmente melhorarmos, né? Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Então, ele nos traz, ao mesmo tempo que ele nos alerta, ele nos traz, nos vislumbra um futuro melhor, né? É lógico, sem essa pressa de evolução, né, a galope que não vai ser. Então, a gente sabe que
aos poucos a gente vai agregando, mas o quanto mais tivermos essa consciência do que estamos fazendo e a qualidade de espírita que somos, é só botar para dentro. Isso eu faria para mim, então eu não vou fazer para o outro, né? Então, essa régua, essa balança que precisa estar bem certinha. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, né? Então, e aqui nesse texto daqui do Emmanuel, Chico Xavier, do livro Levantar e Seguir, Falsos Profetas é o título que Emmanuel deu. E aí ele diz assim, Emmanuel, falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Não é só ele. E fala na igreja, no culto, nas sinagogas, não é só isso. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, olha de novo, somos mistificadores diante da lei divina. Olha como esses professores nossos, um traz de uma forma, outro usa outras palavras, mas repara, é todo mundo mastigando, porque é impossível não entrar na nossa cabeça, é impossível. E ele continua aqui, Emmanuel, diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Olha aqui, ele nos emprestou os dons da terra. Quer dizer, eu, no meu caso, sou professora. Ele me emprestou o dom de ensinar. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ensinar da melhor forma, né? Como outro advogado, como outro, enfim, engenheiro, médico, não é? Ele nos emprestou. Para quê? Para a gente fazer muito bem para o outro? Não. Para a gente se aprimorar. Repara como é que é um negócio. Então, o bem que a gente faz para o outro, nós estaremos nos aprimorando. Vamos lembrar da Cora Coralina? Tem uma frase que eu acho maravilhosa. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. É exatamente isso aqui. Aí ele continua aqui. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na maledicência. Vamos lembrar daquele caso que aconteceu em São Paulo, do colégio, que foi depredado por causa de uma maledicência, por causa de duas mães que criaram falsidades. Todo mundo lembra disso. Isso aí foi uns 20 anos atrás. Tem até um documentário na Globo News de um repórter que também estava envolvido, também estava acusando, quer dizer, estava sendo tendencioso, acusando aqueles professores, acusando os diretores da escola. E o que aconteceu depois? Acabou a escola. As pessoas ficaram doentes, né? As pessoas da escola, lógico, né? Não conseguiram emprego no lugar nenhum porque ficaram estigmatizados. Não aconteceu nada. Eles não fizeram nada, mas ficou a marca. E aí não conseguiram emprego. E, olha, foi uma bagunça. É que nem aquela historinha. Você quer saber o que acontece com uma mentira? Leva um travesseiro de pena para o alto de uma montanha, joga todas as suas penas, abre o travesseiro. Ela espalha para tudo quanto é lugar. É isso que acontece. E nesse caso desse colégio, aconteceu exatamente isso. Então, mas é uma mentirinha branca, como às vezes apareciam os negócios assim, né? É uma mentirinha pequena. Nossa, mas essa mentira pode ficar gigante mesmo, né? Aí ele continua aqui, Emmanuel. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Sim, porque a paz acaba, né? Quando a gente começa a brigar, começa a discutir, acaba a paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos, ou seja, que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos
falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Então, pessoal, que nós possamos fazer uma grande reflexão, porque muitas vezes a gente acha que essa lição é para aquele tempo lá de Jesus, sabe? As sinagogas. Não, não tem nada. É aqui agora. É no nosso dia a dia, é no nosso falar, no nosso agir, as nossas obras, que nós possamos colocar dentro de nós essa lição, que é fundamental para esse nosso processo evolutivo, moral. E que aqui ele termina aqui. Só mais um trechinho dele aqui. Já podeis dar corpo a esses silvos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu. Somos espíritos. Essa é uma realidade que tem que ficar muito bem certa na nossa mente. Quando nós estamos com os nossos familiares, que não querem nem saber bolufas daquilo que a gente está falando aqui, né? Muitos deles, né? Acham até que a gente é meio maluquinho, né? Filha de Maria. Eu tenho familiar que me diz que eu sou filha de Maria, só falta. Já pegou a faixa azul? Tipo, não, mandei fazer, ainda não está pronta. Então, acham que a gente é mistificador, que a gente quer ganhar o reino dos céus de graça. Não sabe a relação que a gente faz. Aí ele continua aqui. Dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado, haveis a tarefa do Criador, que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa, sempre aos filhos transviados que clamam por sua misericórdia. Nós somos esses filhos transviados, que clamamos por sua misericórdia, porque a gente promete todo dia de manhã melhorar, todo dia segurar a língua, o pensamento, a atitude. Então, nós precisamos desse evangelho. Esse evangelho é como se fosse uma proteção, porque a gente lembra, nós não somos mais ignorantes. Isso não faz parte mais da gente. Nós temos o conhecimento e o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é muito grande, porque estamos aqui pela bênção do Pai e por essa oportunidade que, de alguma forma, alguém nos ajudou a chegar até aqui. E eu tenho certeza que foram esses nossos amigos espirituais que estão no plano superior, não, que estão num plano acima do nosso, né? E que estão nos incentivando, que estão nos inspirando. Quando a Rose manda os mercadinhos, vai começar daqui a pouco o estudo, aí eles vêm, vai ver o celular que tem coisa aí para você. Então, é exatamente isso. A gente sabe que a gente é muito ajudado. Então, só cabe a gente fazendo essa parte. É isso. Então, esse estudo, para mim, foi uma lavada. É sempre assim. Quando a gente faz o estudo, é uma lavada, uma enxaguada, que vou te falar. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, que Jesus abençoe a todos nós e que essa lição seja mais uma pérola nesse nosso colar, que a gente vai agregando cada vez uma pérolazinha para a gente poder chegar um pouquinho mais rápido no nosso objetivo. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga, por esse estudo, essa reflexão. Realmente é uma lavada para todos nós, né? Estudar o Evangelho, ver o que os amigos espirituais nos trazem para a gente é muito importante e muito necessário. Eu quero apenas... a nossa companheira Márcia Carolina estava aí, mas ela saiu. Eu ia dar os parabéns, que hoje é aniversário da Márcia. Quem puder, depois vai lá no grupo, no Evangelho, e deixa uma lembrancinha lá para ela, nossa querida irmã. Então, meus irmãos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez ouvindo essas reflexões que nos tocam profundamente o coração, que são muito importantes para todos nós. Nós precisamos ouvir muito, muito mesmo sobre essas colocações dos amigos espirituais.
E para nós encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus a oportunidade dessa reunião, e nós temos a oportunidade de participar, e é tão bom essa troca, né? Essas vibrações, essas boas energias desse momento. Eu vou pedir ao nosso amigo Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Agradecidos estamos ao Pai Celeste por esse momento em que temos a oportunidade de ampliar a nossa compreensão, o nosso discernimento e que permite caminharmos na direção da boa árvore, buscando burilar, lapidar o nosso ser. Agradecidos ao Espírito de verdade por esta doutrina que nos esclarece, que nos consola, doutrina que nos traz alertas para este momento que estamos vivendo, que nos traz a informação da necessidade de estarmos atentos aos falsos profetas e que possamos até mesmo estar atentos a nós mesmos, que possamos ser os nossos altos falsos profetas, que possamos caminhar na direção desta doutrina, buscando o nosso aprimoramento moral. E que agradecidos estamos a esta espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, e que possamos caminhar junto desses benfeitores, buscando os seus exemplos, buscando as intuições necessárias para que possamos ter os alertas e que nos permitirão estarmos atentos à caminhada. Ao término deste momento de oração, estejamos agradecidos e que estejamos voltados ao Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigado pela presença de vocês. Eu deixo aqui, ó, um beijo no coração. Jaqueline, foi ótimo te ver, estou com saudade. Volte mais. Veja o nosso calendário, escolha um dia. Temos estudos de segunda a sábado para participar conosco. É bom te ver, que Deus te abençoe. Carlos, Rosane, Dulcineia, Denise, Jorge, Alberto, ó, Ana Constantino. Beijão no coração de todos. Beijo, Amanhã, beijo, às beijo. 16 horas, estaremos aqui para estudar obsessão e desobsessão, as palestras de Jesus, as parábolas de Jesus, e sábado com Paulo de Tarso, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue abençoando lá. Humberto, Tchau para todos. tudo de bom. Até a próxima. Tchau.